Para começar, Paulo, eu queria falar, se contasse para a gente, para o telespectador, como é que está o processo da eleição para o Conselho Municipal de Saúde. Bom, o processo ele foi interrompido no final do ano passado, né, que devido às manifestações que houve naquela questão da terceirização do PA ali, aquele projeto do governo, né, que se chamava UBS+, então ele teve que ser cancelado, porque a reunião onde era para ser aprovado o regimento, ela não teve como dar seguimento na reunião. Então, e sem regimento não haveria como fazer o processo eleitoral, né? Então, o que acontece? A partir dali, então, no caso, foi feita uma nova plenária, aonde então se estendeu o mandato, no caso da atual diretoria, no caso, os atuais conselheiros que estão ali até o momento da eleição, né, que é, no caso, com prazo já estabelecido. Então, a gente só está esperando agora, no caso, o retorno de algumas pessoas que compõem a comissão eleitoral que estão de férias, né, para então começar as reuniões, programar um novo calendário então para o processo eleitoral e o regimento inclusive das eleições. Então isso eu acredito que agora durante o mês de fevereiro vai ser trabalhado tudo isso com a comissão eleitoral, provavelmente na primeira reunião ou em uma extraordinária ali marcada para isso em março. Então se aprova o novo calendário e o regimento, aí vai para a convocação e daí o pleito dali 30 dias depois, no caso de haver, no caso a convocação, no caso em diário oficial, né? Então o processo eu acredito que vai ocorrer então em final de março, como previsto daí, entre final de março e abril, né? Eu acredito que haja a nova composição do Conselho Municipal de Saúde. Muito bem, sobre a situação dos funcionários do pronto atendimento 24 horas, o que dá para dizer no momento, como é que está essa situação? Num contexto geral, eu acredito que até estive visitando a semana passada lá os profissionais. O postão, no caso, ele está trabalhando normalmente, né? Houve, no caso, uma realocação de alguns profissionais, no caso, que foram passados para as UBSs, onde estava havendo necessidade, segundo, no caso, que a secretária colocou. Inclusive, a gente conversou com os profissionais do PA, onde eles colocaram que o PA não vai ter algum prejuízo, no caso, com essa dispensação. Se não me engano, foi de 16 profissionais que tinham do PA, que foram então colocados nas UBSs, no caso, em outros setores do município, né? Mas o PA está atendendo se houver algum desfalque que algum cidadão perceba, no caso, procure o conselho, procure a ouvidoria, no caso, para a gente poder correr atrás. Mas a princípio está na normalidade que se pode dizer do PA, no caso, ela está atendendo normalmente o PA. Né? Mas sempre tem aquelas questões, no caso, principalmente por causa de clima. Tem épocas que tem mais gente, tem épocas que tem menos. E também o fato de muitas pessoas procurarem o PA, no caso, por assuntos e serviços que não são do próprio PA, né? Que seria mais urgência e emergência. Mas está atendendo normalmente, né, o PA. E a situação das UBSs, tem falta de alguns médicos especialistas em algumas delas? Eu acho que pode se colocar quase todas, né? Se a gente for ver por este lado, né, as UBSs, no caso, elas estão com um desfalque muito grande de profissionais. Porque, na verdade, né, a UBS ela teria que fazer todo aquele processo, no caso de saúde da família. Né? Então, a gente tem pediatras em algumas UBSs, né, ginecologistas em algumas UBSs, né, até porque não existe este profissional, né, no mercado para ser contratado. Né? Então, isso é uma dificuldade de todos os governos, no caso, que enfrentam pela falta de profissionais. Isso eu acredito por falta de incentivos, no caso do governo federal e do governo estadual, na formação e na residência, no caso desses profissionais, né, quando se formam, para que eles optem, no caso, por essas especialidades. Porque o valor, no caso, que um pediatra ganha, ele, segundo os pediatras e os médicos, não compensa, né, a especialização, porque o custo é muito alto para a formação e o retorno, no caso, é muito baixo. Então, trabalhar como clínico geral, no caso, é mais rentável do que trabalhar como pediatra ou como ginecologista. Né? Então, na verdade, o que o Conselho pensa a respeito dessas questões e dessas especialidades nas UBSs é que deveria, assim como já foi, no caso, elencado em mais de uma conferência de saúde, que fosse, então, no caso, colocado em prática os distritos sanitários. Né? Esses distritos sanitários, no caso, ele vem de encontro a essa proposta que o prefeito colocou da UBS+, que teve um nome diferente, né? Mas era, em síntese, no caso, era esse projeto.
É claro que a maneira que foi encaminhado, no caso, é que houve... foi assim, uma maneira distorcida, uma maneira complicada, no caso, a maneira que foi encaminhado o projeto. Mas o projeto UBS+, na sua maioria, na totalidade, tirando, né, a terceirização do PA, né, ele vinha de encontro a isso. Então, seria, no caso, dentro das regiões, teria uma unidade básica que atenderia todas as especialidades, né? Fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, pediatra, ginecologista, cardiologista, ou seja, são várias especialidades que teriam dentro daquela região. Essa UBS seria com um horário estendido, né? Então ela desafogaria todo o processo do postão e dos hospitais, porque as UBSs, no caso, atenderiam como elas devem atender, com o clínico geral e o médico de saúde da família, que o médico de saúde da família atende desde a barriga até o idoso, né? Então, com isso, no caso, o médico constatou que precisa ter um pediatra naquela situação daquela criança, né? Ele vai encaminhar então para essa unidade de referência, que fica lá na região mesmo. Dessa forma, toda a população teria acesso às especialidades, ao contrário da maneira, no caso, que é feita hoje. Porque mesmo que quisesse, no caso, é praticamente impossível dentro do orçamento do município ter 48 pediatras nas UBSs, 48 ginecologistas, 48 fisioterapeutas, 48 psicólogos, 40... Então a demanda seria muito grande, enquanto que poderia, no caso, se reduzir e atender a toda a população de uma maneira mais otimizada dos recursos humanos, né? Então, esta, no caso, é uma proposta que vem da própria população, que vem das conferências, das pré-conferências, e que a gente tem batalhado muito, no caso, para que ela seja implantada, né? E estamos torcendo que a gente consiga avançar nesse próximo processo. A nova gestão do conselho também provavelmente vai dar um seguimento nisso, né? E esperamos que os novos conselheiros, então, venham com todo o gás, no caso, e com vontade para dar um seguimento em todo esse processo que já tem sido iniciado faz um bom tempo, né? E uma avaliação desses pouco mais de 4 meses da UPA Zona Norte? A UPA, no caso, o primeiro mês foi conturbado e não era de se esperar diferente, né? A UPA, ela abriu, no caso ali, ela teve que contratar todo um quadro de profissionais novos, teve que se adaptar a um serviço, a uma empresa de fora, né? A um novo sistema que o Conselho, em Caxias, no caso, em Caxias, o Conselho Municipal de Saúde, ele funciona, ele atua, ele fiscaliza, ele cobra, né? E tanto que houve muita cobrança. Então agora já foi aprovado então o plano, no caso operativo da UPA, porque ela trabalha em cima de uma gestão compartilhada, né? Então agora está tudo fundamentado. Então tem exatamente, no caso, o que ela tem que cumprir dentro dos recursos que ela recebe, né? Então ela passa a prestar conta, no caso, de 4 em 4 meses. A princípio permanece dessa forma, vai mudar para ser trimestral, no caso, então vai ser de 3 em 3 meses a prestação de contas, né? E dentro disso ela tem que cumprir, no caso, todas as metas que foram estabelecidas em todos os setores para ser cumprido. O atendimento, no caso da UPA, de um mês para cá, no caso, ele já mudou em torno de 80% do que era no início, né? Até pelo fato de própria experiência. Qualquer empresa, no caso, que contrata um profissional, vai ter um prazo de experiência tanto para o profissional se adaptar à empresa ou a empresa se adaptar também, seria os dois lados. Isso acontece em qualquer processo. Houve até, assim, tipo, muita gente cobrando coisas assim, muito antecipadas, né? Porque dentro de um processo que a UPA abriu em setembro, o pessoal queria que em outubro a UPA estivesse funcionando, no caso, né, com todos os requisitos, e tinha muita adequação para ser feita. Então, a gente tem avaliado, e na última prestação de contas que a gente fez, no caso da UPA, inclusive na própria elaboração então, do programa, no caso de metas, no caso da UPA, então foi feita uma pré-prestação de contas, no caso, em cima de vários pontos que a comunidade estava cobrando, que já foram atendidos. A única questão é que tem algumas situações que não foram contratadas, então a UPA não tem esse aporte, né? A UPA não tem traumatologista, a UPA não tem, tem vários processos que vão ter que ser melhorados. Então a UPA trabalha com clínicos gerais, né? E pediatras, dentistas, né? Então a gente tem que analisar isso aí. Tem muita coisa que o pessoal vai acabar indo para lá e vai ter que vir para o postão, né? Mas pelo fato, no caso, que na contratação não teve
esses serviços, né? Então, claro que isso tudo vai ter que ir melhorando a cada dia que passa e nesse ponto, no caso, é onde envolve a comunidade que sempre trabalhou dessa forma, né? Então a gente conseguiu estar lá dando um atendimento, dando um suporte enorme para a comunidade. Temos 80%, no caso, pelo que a gente conversa com a comunidade, 80% de aprovação da comunidade em cima dos serviços da UPA. É claro que tem aquelas situações, no caso que né, eu coloquei agora há pouco, né? Tem serviços que não são realizados lá, outros que daí tinham profissionais, no caso, que começaram, mas viram que a empresa não era aquilo tudo, no caso, então saíram, foram contratados outros, no caso, a UPA teve que demitir, no caso, porque também apresentou um currículo, mas não desempenhou a função exatamente como deveria ser, isso como qualquer outra empresa. Então, nessa questão, que é uma das metas, no caso, é isso, né? É não haver uma troca muito rápida, no caso, de profissionais. Mas é lógico que nesse primeiro ano de contrato, eu acho que a UPA ela vai ter que se estabelecer. Né? A partir daí, para poder dar um posicionamento 100% no caso sobre a UPA e sobre a gestão compartilhada, né? Eu acho que só quando vencer esse tempo, acho que 8 meses de funcionamento, eu acho que sim, daria para dar uma posição realmente sobre a gestão compartilhada, se funciona mesmo assim como a comunidade quer ou não, né? Mas a princípio existe uma gestão compartilhada e só para entender, a gestão compartilhada ela funciona da seguinte forma: é uma mesa formada que coordena todos os serviços, né? Então a gerência fica por conta do IGH, né? Que é a empresa que administra a UPA, mas esta empresa ela tem que sentar numa mesa onde está o município de Caxias do Sul, que faz as metas, o Conselho de Saúde, através de usuários, né? Não é outros segmentos do Conselho, são usuários que participam dessa mesa, e o governo do Estado. Né? Então a gente tem, no caso, dentro da UPA, no caso, representantes da 5ª Coordenadoria de Saúde, do governo municipal, do Conselho Municipal de Saúde e da empresa, no caso, contratada para fazer o serviço. Então ela existe uma fiscalização direta em cima de todo o serviço, assim como o Hospital Geral e outras entidades de Caxias.